definida o texto final, se será aprovado ou não, e uma vez aprovado nos 2 turnos da Câmara dos Deputados, nós faremos então a avaliação do Senado Federal como primeira etapa, evidentemente, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para avaliação da constitucionalidade e do mérito dessa proposta. Sobre a reforma tributária, o senhor disse há umas 2 semanas, acredito uma semana, que seria prioridade aqui na casa, agora a próxima etapa é na CCJ. O senhor conversou, tem conversado com o presidente da Davi Alcolumbre sobre pautar essa matéria? Como é que está a discussão e a prioridade disso no momento? Eu falei essa semana com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, a respeito da importância de nós debatermos na CCJ a PEC 110, que é inclusive de autoria original do Davi Alcolumbre, quando era presidente do Senado Federal, foi subscrita por diversos outros senadores. Então, ele demonstrou muito boa vontade na evolução dessa pauta específica da CCJ, da PEC 110. Eu acho que é um tema que nós precisamos enfrentar, nós precisamos debater e chegar a um denominador comum em relação a esse sistema tributário que é cheio de falhas, muito complexo, muito burocrático, muito instável, que gera muita insegurança jurídica. E o trabalho do senador Roberto Rocha nessa PEC 110 é digno de nota. Haja vista que conseguiu um parecer que convergiu os secretários de Fazenda dos estados, convergiu o setor produtivo, sobretudo o setor da indústria, que se manifestou muito favoravelmente à PEC 110, e a própria manifestação do Ministério da Economia, com a presença do ministro Paulo Guedes no Senado Federal naquela ocasião, afirmando a pertinência da PEC. Portanto, eu tenho muita expectativa de que a CCJ pode evoluir bem na PEC 110. Ainda este ano? A nossa expectativa é que possa ser esse ano, mas obviamente que a CCJ tem as suas circunstâncias, tem o seu tempo, ela precisa ser respeitada como um órgão autônomo e tem um presidente próprio. Eu acredito muito que essa dinâmica possa acontecer ainda esse ano. O líder do governo, Fernando Bezerra, está recolhendo assinaturas para apresentar um requerimento ao plenário e, enfim, vai ser mais uma pressão sobre a questão do nome de André Mendonça, indicado do presidente ao Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que esse instrumento vá trazer, de fato, essa pressão, seja a CCJ, ao senhor como presidente da Casa, em levar diretamente o assunto ao plenário? Eu acho que as manifestações, todas elas, são muito legítimas, nós temos que respeitá-las. São manifestações de vontade, de desejo, de intenção em relação à realização do ato de sabatina da indicação para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu recebo com muita tranquilidade isso. Não é um fator de pressão, mas é uma manifestação de vontade que precisa ser considerada pela presidência do Senado, certamente será considerada pelo presidente da CCJ, o presidente Davi Alcolumbre, pelos demais senadores. E eu acredito muito numa solução que seja uma solução de consenso, a partir de diálogo, e que nós possamos ter essa etapa vencida nas próximas semanas com a sabatina na indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estou trabalhando por isso, essa é a minha intenção, que haja a sabatina, e eu acredito muito que ela será realizada. Sobre presidente, a CPI tinha uma previsão do relator entregar esse texto até o fim do mês, A CPI? Do imposto de renda. Do imposto de renda. E o governo depende disso para viabilizar o novo Bolsa Família turbinado. Há uma previsão em relação a isso? Eu tenho conversado com o relator. O projeto do imposto de renda está na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo senador Otto Alencar. O relator é o senador Ângelo Coronel. Eu sei que o senador Ângelo Coronel está muito dedicado na elaboração do seu parecer, inclusive fazendo uma série de reuniões, audiências, participando de eventos. Recentemente até participei com ele em um deles, na CNI e na FEBRABAN, para tratar do projeto do imposto de renda. Então, eu acredito na elaboração do parecer e que a CAI possa apreciar o projeto do imposto de renda também o quanto antes. Presidente, a CPI entra agora na reta final, haverá aí a apresentação do relatório final. E eu queria saber a expectativa do senhor dos desdobramentos, do resultado desse trabalho que foi feito aqui no Senado. O que o senhor espera que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que o trabalho materializado da Comissão Parlamentar de Inquérito num relatório que seja aprovado pela CPI será encaminhado às instâncias competentes de apuração, órgãos de controle, os próprios órgãos de persecução criminal, e aí é prudente que nós compreendamos que é o papel agora dessas instâncias, dessas instituições, de formar suas convicções. Nós não podemos ir além disso. O trabalho da CPI vai ser um trabalho materializado, de uma investigação que foi muito densa, com uma série de inquirições, de atos, de investigações, de documentos recolhidos.
Então, essa é a conclusão da CPI. Aí o Senado vai ter se desincumbido do seu papel e caberá, obviamente, aos demais órgãos a formação da opinião em relação a cada um desses fatos e quem deva por eles responder. O que é de mais importante o senhor vê nesse trabalho? O que o Senado conseguiu com a CPI? O mais importante em todo o trabalho de investigação, seja no âmbito de uma CPI, seja no âmbito de uma investigação tradicional pela Polícia Judiciária ou pelo Ministério Público, é a apuração da verdade. O que se busca sempre numa investigação é a apuração da verdade material, que é a verdade do que aconteceu sobre fatos que sejam juridicamente relevantes. Então, essa é a missão da CPI. O mais importante é a apuração da verdade, a definição de materialidade, de autoria, de eventual tipicidade de fatos, obviamente sem prejulgamento, sem precipitar, preservando presunção de inocência, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, isso tudo é fundamental no Estado de Direito, nós temos que defender muito isso, mas é uma conclusão e aí caberá aos órgãos de apuração os desdobramentos disso. O que eu espero é que quem eventualmente seja culpado possa ser processado e responsabilizado. E quem seja inocente ou sobre o qual não haja elementos de prova suficientes, que não tenham a responsabilização. Isso é próprio da investigação, é natural no Estado de Direito e eu espero que, no final das contas, todos esses princípios constitucionais sejam preservados nessa CPI e nos desdobramentos dela. Presidente, só, a gente entrou ouvindo uma CNN agora, só para esse gancho do ICMS, voltando só um pouquinho, o senhor disse que a prioridade é falar, ouvir os governadores, é uma pauta muito importante. Não tem ainda uma data preferencial a levar ao plenário. A prioridade primeiro é ouvir. É porque foi aprovado ontem, pela Câmara. Agora o Senado tem o tempo dele, tem a comissão do Senado, tem o plenário do Senado, tem audiências públicas. Então, o senhor calcula esse tempo? Não, eu não posso prever tempo, até porque isso é um exercício de outros senadores também. Haverá um relator, haverá uma comissão pela qual passará o projeto. Então, obviamente que, tratando-se de um projeto que possa dar solução a um problema grave que nós temos no Brasil, que é o preço dos combustíveis, vamos ter boa vontade de poder agilizar o máximo possível se o projeto tiver mesmo essa conotação e essa eficácia para resolver o problema do preço dos combustíveis. Mas, obviamente, que há um amadurecimento próprio do projeto de lei, considerando, inclusive, aquilo que os governadores estão apontando, que é uma queda de arrecadação e algo que interfere ali no dia a dia e na previsibilidade do orçamento dos estados. Então, vamos considerar essas informações, vamos permitir esse diálogo, inclusive com os governadores de estado e com o governador do Distrito Federal, para que possamos ter a melhor conclusão possível. Mas temos, claro, muito boa vontade com um projeto que vem da Câmara, aprovado e cujo objetivo é a da solução de um problema grave que é o preço dos combustíveis. Obrigado.